pretendendo escrever a história dos romanos, julguei melhor começar com os limites das nações sob seu domínio. Eles são os seguintes: no oceano, a maior parte daqueles que habitam as ilhas britânicas. Em seguida, ao entrar no Mediterrâneo pelos pilares de Hércules e contornando, encontramos sob seu domínio todas as ilhas e as terras principais banhadas por esse mar. A primeira dessas, do lado direito, são os mauritanos da costa, e várias outras nações africanas até Cartago. Mais para o interior estão as tribos nômades que os romanos chamam de númidas, e seu país, a Numídia. Depois, outros africanos que habitam as regiões ao redor das Sirtas, até Cirene, e a própria Cirene. Também os marmáridas, os amônios, e aqueles que habitam as margens do lago Mareótico. Depois a grande cidade fundada por Alexandre, na fronteira do Egito, e o próprio Egito, ao navegar pelo Nilo, até a Etiópia Oriental, e até Pelúsio, por mar. Aqui, ao mudar nossa rota, abarcamos a Síria-Palestina e, além dela, uma parte da Arábia. Os fenícios dominam um país vizinho à Palestina no mar, e além do território fenício estão a Celecíria e as regiões que se estendem do mar até o interior, até o rio Eufrates, ou seja, Palmira e o país arenoso ao redor, estendendo-se até o próprio Eufrates. Os cilícios vêm após os sírios, e seus vizinhos são os capadócios, e aquela parte do país armênio chamada Armênia Menor. Ao longo do Ponto, que é o Mar Negro, estão outras nações, chamadas pelo nome comum de Pônticos, sujeitas ao domínio romano. Os sírios e cilícios fazem fronteira com o Mediterrâneo, os armênios e capadócios se estendem até as nações do Ponto e ao interior, até a Armênia Maior, que não está sujeita aos romanos no que diz respeito ao tributo, mas seu povo nomeia seus próprios reis. Descendo da Cilícia e Capadócia para a Jônia, encontramos a grande península delimitada à direita pelo Ponto Euxino, o Propôntida, o Helesponto, e o Mar Egeu, e à esquerda pelo Mar Panfílio, ou Egípcio, pois é chamado por ambos os nomes. Alguns dos países abrangidos por ela voltam-se para o Mar Egípcio, a saber, Panfília e Lícia, e depois delas a Cária, estendendo-se até a Jônia. Outros voltam-se para o Ponto Euxino, o Propôntida, e o Helesponto, estes são os Gálatas, Bitínios, Mísios e Frígios. No interior estão os Psídios e Lídios. Tantas nações habitam essa península, e todas estão sob domínio romano. Atravessando essas costas, eles dominam outras nações ao redor do Euxino, os Mísios da Europa e os Trácios que fazem fronteira com esse mar. Além da Jônia estão o Mar Egeu, o Adriático, os estreitos da Sicília e o Mar Tirreno, estendendo-se até os pilares de Hércules. Essa é a distância da Jônia até o oceano. Seguindo a linha costeira, encontramos os seguintes países sujeitos aos romanos: toda a Grécia, Tessália e Macedônia, também os Trácios adjacentes, os Ilírios e Panônios, e a própria Itália, a mais longa de todas, que se estende desde o Adriático e faz fronteira com a maior parte do Mar Tirreno, até o país dos celtas, que os romanos chamam de gauleses. Alguns dos quais fazem fronteira com o Mediterrâneo, outros com o Oceano do Norte, e outros ainda habitam ao longo do rio Reno, também toda a Espanha e a Celtibéria nos oceanos Norte e Oeste até os pilares de Hércules, estão sob o domínio romano. Sobre essas nações falarei mais detalhadamente quando for tratar de cada uma. Mas, por ora, isso basta para definir os principais limites que delimitam o império ao longo do mar. Por terra, os limites são uma parte da Mauritânia que faz fronteira com a Etiópia Ocidental e o restante da África, tendo um clima muito quente ou sendo muito infestado por animais selvagens, estendendo-se até a Etiópia Oriental. Esses são os limites romanos na África. Os da Ásia são o rio Eufrates, o Monte Cáucaso, o reino da Armênia Maior, os Colcos, que habitam ao longo do Mar Euxino, e o restante daquela costa. Na Europa, os dois rios, Reno e Danúbio, em sua maior parte, delimitam o Império Romano. Desses, o Reno deságua no Oceano do Norte e o Danúbio no Euxino. Do outro lado desses rios, no entanto, alguns dos celtas além do Reno estão sob o domínio romano, e além do Danúbio estão alguns dos guetas, chamados de dácios. Esses, com a maior aproximação da precisão, são os limites no continente. Todas as ilhas do mar também, as Cíclades, Esporades, Ilhas Junicas, Equinadas, as Ilhas Toscanas, as Baleares e todas as outras nas águas líbias, jônicas, egípcias, mirtoanas, sicilianas e mediterrâneas, por quaisquer nomes que sejam chamadas. Também aquelas que os gregos, por distinção, chamam de grandes ilhas, Chipre, Creta, Rhodes, Lesbos, Eubéia, Sicília, Sardenha e Córcega, e qualquer outra ilha que possa existir, grande ou pequena, todas estão sob o domínio romano.
Atravessando o Oceano do Norte até a Bretanha, um continente por si só, eles tomaram posse da melhor e maior parte, não se importando com o restante. De fato, a parte que possuem não lhes é de grande utilidade. Embora detendo o império de tantas e tão grandes nações, os romanos trabalharam por 500 anos com esforço e dificuldade para estabelecer seu poder firmemente na própria Itália. Metade desse tempo viveram sob reis, mas, tendo expulsado esses reis e jurado não mais ter governo monárquico, adotaram a aristocracia, escolhendo seus governantes anualmente. Nos 200 anos seguintes aos 500, seu domínio aumentou enormemente, adquiriram um poder estrangeiro sem precedentes e submeteram a maior parte das nações ao seu domínio. Caio César, após vencer seus rivais, tomou para si a soberania, mantendo-a firmemente em suas mãos, e preservou a forma e o nome da República, mas se tornou o governante absoluto de todos. Assim, o governo, de então até hoje, tem sido uma monarquia, mas não chamam seus governantes de reis, por respeito, como penso, ao juramento antigo. Chamam-nos de imperadores, que era também o título daqueles que anteriormente detinham o comando principal dos exércitos durante um período. No entanto, na prática, são de fato reis. Desde a ascensão dos imperadores até o presente, passaram-se quase 200 anos a mais, durante os quais a cidade foi grandemente embelezada, sua receita aumentou consideravelmente, e no longo reinado de paz e segurança, tudo caminhou para uma prosperidade duradoura. Algumas nações foram adicionadas ao império por esses imperadores, e as revoltas de outras foram reprimidas. Possuindo a melhor parte da terra e do mar, eles, em geral, buscaram preservar seu império através do exercício da prudência, em vez de estender seu domínio indefinidamente sobre tribos de bárbaros empobrecidas e sem lucro, algumas das quais vi em Roma oferecendo-se por meio de seus embaixadores como súditos do império, mas o chefe do Estado não os aceitou porque não seriam úteis. Eles dão reis a muitas outras nações que não desejam ter sob seu próprio governo. Sobre algumas dessas nações sujeitas, gastam mais do que recebem delas, considerando desonroso abandoná-las, mesmo que sejam dispendiosas. Cercam o império com grandes exércitos e guarnecem toda a extensão de terra e mar como uma única fortaleza.